Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Satisfação estar com vocês. Desculpa. E vamos para mais uma aula. Espero que estejam todos bem. Vamos acompanhar a aula, fazer a atividade, né? Pesquisar sobre o assunto, porque eu creio que somente uma aula não é suficiente. Você tem que ler o livro, você tem que buscar na internet também, né? Já que está sendo tudo feito online. Então, você use a internet também para ajudar nesse momento que é totalmente adverso do que a gente já viveu até aqui. Ok, gente? Então, vamos lá para a aula. Deixa eu passar aqui. Beleza. Ok? Tá aí. Nosso tema de hoje é o Canadá, né? Nós já estamos há algum tempo tratando sobre a América. Hoje, vamos começar a tratar especificamente. Desculpa, gente. Sobre o Canadá, ok? Território e distribuição da população. Vamos ver como é que é. Aqui, gente, eu vou ampliar aqui, né? Você vê aqui a formação, a distribuição, né? Ou divisão do estado canadense, né? Do país. Você vê aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Né? São 11 estados ou províncias, né? E aqui também a gente tem um dado aqui, ó. Desculpa, gente. E aqui também a gente tem um dado a respeito do povoamento. Você vê que nessa região aqui, ó, Quebec, né? Ao sul de Quebec, ao sul de Ontário, né? E no Novo Brunswick, né? A gente vê que existe um povoamento maior, o resto, né, praticamente desabitado, né? Aí você vê aqui Vancouver, Edmonton, Calgary, né? Você vê também uma um certo povoamento. O resto do país é todo despovoado, né? Principalmente por causa de questões de clima, que nós vamos ver nas próximas. Desculpa, gente. A gente vai ver na sequência, ok? Vamos lá. Com 9.984.670 km², o Canadá é o segundo país do mundo em extensão o quê? Territorial. Opa, tá tortinho aqui nessa horrível. É o segundo com maior extensão territorial o Canadá. Gente, eu vou só ligar aqui rapidamente o computador, porque já avisou que a bateria. Pronto. Vamos continuar aqui normalmente. Desculpem a interrupção, né? O espaço canadense é dividido em quê? 10 províncias, né? Eu contei errado, né? Ah, não, eu contei certo. É porque são 10 províncias ou estados, né? Na verdade, gente, isso aqui só muda a nomenclatura. Uma província para um estado igual tem no Brasil, as diferenças são mínimas, né? E 3 territórios, né? Território é porque provavelmente eles não são autônomos, né? Em grande parte do território canadense, a ocorrência dos climas o quê? Polar e frio, né? Eu estava falando sobre o povoamento, né? Com invernos longos e rigorosos, marcados por o quê? Baixas temperaturas, né? Baixíssimas temperaturas, abaixo de zero. E queda de neve, as maiores concentrações populacionais estão o quê? Ao sul. As populações estão ao sul, né? O mais distante do Polo Norte possível, né? Do território e ao longo da fronteira
Desculpa, gente. E ao longo da fronteira com os Estados Unidos, né? Onde está mais população, né? Onde há um predomínio do clima, o quê? Temperado, né? Porque a partir dessa região o clima é mesmo polar, que apresenta invernos mais curtos e temperatura mais amena do que o clima polar. Terminei de falar, né? Em 2018, o país contava com uma população estimada em 37 milhões, né? Quase a população brasileira é estimada em, parece, 200 milhões, né? Então, nós temos aí quase que 4 vezes maior a população do Canadá, né? E eles têm um território bem maior. Sendo considerado um país o quê? Pouco populoso. O imenso território e a pequena população fazem com que a densidade demográfica seja bastante o quê? Baixa. O que é a densidade demográfica, gente? A gente já falou, né? Densidade demográfica é como a população se distribui no território, né? Já está dizendo aqui que o país é pouco populoso, né? E ele também é pouco que povoado. O Brasil é muito populoso, mas é pouco povoado, né? Dessa forma, além de pouco, olha, eu terminei de falar, né? Além de pouco populoso, o país também é pouco que povoado. Por quê? Porque é mal distribuída essa pequena população. Vamos seguindo aqui. Um país, dois idiomas oficiais. Olha só, lá existem dois idiomas oficiais, o inglês, né? E o francês. Vamos ver o que o texto nos diz aqui. O Canadá tem dois idiomas oficiais, o inglês. Desculpa, gente. O inglês falado pela maioria da população e o francês falado principalmente pela província, o quê? De Quebec, que é uma das mais populosas, né? Uma pequena parcela da população fala os dois idiomas, ou seja, nem todos falam inglês e português, como é? Inglês e francês, né? Dominam as duas. A maioria fala inglês, né? E alguns falam os dois idiomas. Algumas vezes ocorrem reivindicações por independência da província de Quebec, né? Essa é uma província que existem grupos separatistas que querem que ela se torne um país, né? Que abriga a maioria dos descendentes de franceses e tem a língua francesa como único idioma oficial. Em Quebec, o idioma oficial é francês. Em 1980 e 1995 foram realizado o quê? Plebiscito, né? O que é um plebiscito, gente? Aqui tem, olha aqui, ó, consulta prévia feita à população por meio de voto para aprovar ou não uma lei, um ato administrativo do governo. O governo quer fazer alguma coisa, ele pergunta para a população, sim ou não? Aqui no Brasil, o último plebiscito que eu sei que ocorreu foi o plebiscito nacional, né? Foi em relação ao desarmamento. A maioria eles perguntaram mais ou menos assim, se a população queria ou não determinada política de desarmamento. A maioria da população votou sim, né? E aí se desenvolveu essa lei que hoje em dia nós temos em relação à posse e porte de armas, ok? Mas aqui no caso do Canadá, esse plebiscito aqui em 80 e 95 era para saber se a população aceitava essa separação, né? Mas pelo visto não deu certo. Para decidir pela independência de Quebec ou sua permanência no país do território canadense. A separação foi o quê? Rejeitada.
né, pela maioria da população da província nos dois momentos, ou seja, a província foi ouvida e a própria população discordou, né, em ser independente. Ela quer continuar unida ao resto do Canadá. Nos últimos anos, o movimento separatista de Quebec perdeu força, pois a província passou a ter o que? Maior autonomia política, né? E econômica em relação ao governo federal. E foram eleitos governantes contrários à separação, né? A gente teve aqui no Maranhão, né, uma discussão, né, sobre a separação do Maranhão em dois. Se os políticos realmente do Maranhão tivessem real interesse, porque na verdade era uma bandeira para se promover, para vários políticos se promoverem. E então, se tivesse um interesse real dos políticos e a população tivesse também abraçado a ideia, teria sido proposto um plebiscito também para ocorrer aqui no Maranhão para decidir se a população do Maranhão inteiro, né, ia votar o Maranhão inteiro, não era só a região que quer se separar, ia dizer se aceitava ou não dividir o Maranhão em dois. Aí ia ter um plebiscito e as pessoas iam dizer, você aceita? Ia perguntar, né? Você aceita a redivisão do Maranhão? Aí a maioria da população ia dizer sim ou não, né? Inclusive a população da parte norte, ok? Ok, vamos continuar aqui. Outra questão territorial importante envolve os Inuits, né? Povo nativo do Canadá, que reivindicam a posse das terras localizadas no extremo norte do país, ricas em recursos minerais, como, olha aí o que tem lá, só pratazinha, né? Cobre, chumbo, né? Para a indústria, zinco também para a indústria, né? E que são concedidas a grandes mineradores para exploração. Esse Inuit, gente, é aquele que nós conhecemos como os esquimós, né? Nós conhecemos em filmes, desenhos animados, esquimós, né? São os mesmos Inuits, ok? Em 1999, na tentativa de minimizar o conflito, o governo canadense transferiu aos Inuits parte dos territórios noroeste, constituindo o território de Nunavut. Né? O nome do território deles é o território de Nunavut, que passou a ser administrado pelo quê? Pelos nativos, ou seja, faz parte do Canadá, não é dividido, mas quem governa a região lá são os esquimós ou os inuits, ok? É uma autonomia parcial, né? Por muito tempo, os inuits foram chamados de esquimós, né? Como a gente conhece no cinema, nos filmes, mas eles não aceitam essa denominação. Inuit é o nome pela qual se identificam e significa povo na fotografia Iqaluit, capital do território de Nunavut, né? Ok? Aí, ó, a capital deles aí, né? Bacana, né? Aspectos populacionais do Canadá, né? O Canadá é um dos países com elevado desenvolvimento socioeconômico, né? Ou seja, tem um desenvolvimento social, né? E econômico. Considerando dados do Índice de Desenvolvimento, o IDH, né, que vocês também já conhecem, divulgado em 2018, o país ocupava o quê? A 12ª posição, né? Ou seja, está no topo, né? Se nós levarmos em conta que existem mais de 190 países no mundo e o Canadá está em 12º, né? O ranking mundial com índice de 0,926, ou seja, um alto índice de desenvolvimento humano no Canadá.
ok? A mortalidade infantil é baixa, praticamente não há analfabetos, né? Coisa que no Brasil tem demais. Tem tanto analfabeto que não sabe ler, quanto analfabeto funcional, que é aquele que lê e não entende nada, né? Entre a população adulta, a expectativa de vida é o que? Alta, né? Observe alguns dados canadenses comparado ao brasileiro. Olha aí, vamos dar uma olhada aqui na comparação, né? Olha aqui, expectativa de vida, né? Ou seja, a média de quanto um canadense vive. Ó. O canadense vive em média 82,2 anos de vida. Já o brasileiro, o quê? 75,7, né? Quase 10 pontos a mais, né? Média de anos de escolaridade. Olha a quantidade aqui, ó. Quase o dobro, né? A quantidade de tempo que um canadense estuda. O brasileiro aqui, 7,8, né? Ok? Isso aqui é uma média, gente. Não quer dizer que todo mundo está nesse patamar, não. Ok? Agora vamos continuar. A população canadense é formada por elevado número de idosos, né? Ora, se eles têm uma expectativa de vida grande, obviamente a população vai ser mais idosa, porque as pessoas não estão morrendo fácil, né? O envelhecimento da população está associado à alta, terminei de falar, né? Alta expectativa de vida e as baixas taxas de natalidade. Isso aqui a gente não falou, né? Lá tem baixas taxas de natalidade. O que é isso? Nasce poucas crianças. Por quê? Porque as mulheres, né? Elas estão mais preocupadas em estudar, elas estão mais preocupadas em trabalhar, né? Quando elas casam, elas planejam, elas não saem tendo filho aí de qualquer jeito, né? Ao contrário das brasileiras, né? Que algumas, inclusive, algumas educandas nossas, já estão preocupadas em namorar, né? Já estão preocupadas em se envolver sexualmente, né? Coisa que vocês não devem estar preocupado com isso, né? Você tem que estar preocupado em estudar, trabalhar, fazer uma faculdade, trabalhar, né? E aí então formar família, né? Porque é uma gravidez indesejada, como é muito comum no nosso país, no nosso estado, é um prejuízo, gente. É um prejuízo muito grande para as meninas, né? Porque a vida dela vai se transformar se ela tiver um mínimo de responsabilidade, né? E a vida da família também. Aí aquele tempo, aquela força que você tinha para se dedicar aos estudos, você vai perder tendo que se dedicar a essa criança, né? Não vai poder ter, quem sabe, estudar mais porque vai ter que trabalhar para sustentar a criança e assim sucessivamente, né? Para cada 1.000 canadenses ocorre o quê? 11 nascimentos, né? Olha, o que corresponde a aproximadamente 403 mil bebês por ano, né? Olha, ó. Lá o país inteiro é responsável por 403 mil bebês por ano. 403 mil pessoas nascem lá. Olha a comparação aqui, né? Já no Brasil ocorre o quê? 14 nascimentos a cada 1.000 habitantes. O que corresponde, olha a quantidade aqui, ó. 2,9 milhões de bebês por ano, né? Ou seja, todo ano são 2 milhões de seres humanos, né? Que precisam comer, que precisam estudar, que precisam de cuidados, que precisam de atenção, né? É um dado tenebroso, né? Como acontece em outros países de elevado desenvolvimento humano, o envelhecimento da população tem trazido alguns desafios ao governo canadense, como tentar resolver o problema de escassez de mão de obra, né, gente? Os gatos estão se matando ali. Desculpa, gente. Escassez de mão de obra, né? Por quê? Porque se essa população está ficando idosa,
Você sabe que uma pessoa idosa ela pode até trabalhar, lógico, mas ela não vai poder ocupar todas as atividades e nem vai ter a mesma rotina de trabalho que um jovem tem, né? Ou que um adulto tem, ok? Escassez de mão de obra e lidar com o aumento significativo do número de aposentados, ou seja, é menos gente trabalhando, mas em compensação é o quê? Mais pessoas dando despesa para o país, né? Porque um aposentado, ele merece uma aposentadoria, ele merece ter o seu recurso, né, para comprar remédio, para se alimentar, para viajar, mas esse dinheiro tem que sair de algum lugar, né? E quem está trabalhando tem que produzir, né? Para garantir os investimentos nas áreas de previdência social e saúde necessários à população idosa, entre outras medidas, o governo aumentou impostos ao longo do tempo. Então, esse dinheiro, gente, tinha que sair de algum lugar. Então, qual foi a solução do governo lá? Foi o quê? Aumentar imposto para toda a população para poder bancar, né, esse descanso, essa remuneração para os idosos, que com certeza merecem, né? Aqui, grupo de pessoas praticando Tai Chi Chuan em Quebec, no Canadá. No país, 17% da população tem mais, olha, 17% da população, né, tem mais de 65 anos. Bacana, né? Ok, gente, então, tá aí nossa aulinha, né? Deixa eu ligar aqui o refletor para poder você me ver melhor, né? Pronto. Tá aí nossa aulinha, espero que você tenha gostado. Se você quiser pesquisar, aí tem o próprio YouTube para você ver aí mais sobre o Canadá, né? Assistir vídeo, né? Aproveita que você já está na internet aí e faz isso. E qualquer dúvida, comentário, crítica, ó, aqui embaixo, né? Tem os comentários aí no YouTube. Você deixa seu comentário, né? Deixa sua opinião, faz sua crítica, ok? E façam as atividades, aproveitem, gente, e se cuidem. Nós estamos em meio a uma pandemia ainda. Não existe vacina para o Covid-19, ok? Valeu, gente. Abraço, até a próxima.